Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a Tenente Lobo Viana, do Colégio Militar de Brasília, e hoje eu quero tentar aprofundar com vocês um pouquinho sobre a temática das nossas últimas aulas, sobre Hannah Arendt, principalmente sobre a questão da banalidade do mal. E aí a pergunta que eu quero fazer para que vocês investiguem, para que vocês alimentem ao longo da nossa aula será que a banalidade do mal, ela é tão distante dos nossos tempos? Será que a banalidade do mal pode ser vista e pode ser vivenciada hoje, nos dias atuais? Então, de antemão, na nossa última aula, eu já indiquei para vocês que isso é possível, que isso é cotidiano, mas eu queria que a partir de então vocês começassem a tentar identificar aonde da nossa vida, aonde da nossa vivência, do nosso cotidiano, existe a reprodução do mal e de que forma isso pode existir. Tá? Então, um exercício filosófico aí, não necessariamente eu vou dar a resposta para vocês desse exercício, mas faz parte da nossa ação enquanto indivíduos, né? Enquanto cidadãos, enquanto responsáveis pelas nossas ações. Então, a referência bibliográfica, sobretudo, hoje a nossa aula eu pautei bastante dessa matéria aqui, tá? De uma revista filosófica, e as referências que eu faço então ao longo da aula, tanto dos livros de Hannah Arendt quanto as outras citações, também são pautadas nessa referência bibliográfica. E aí, como eu falei para vocês já nas nossas duas últimas aulas sobre Hannah Arendt, nossas aulas da base comum, Hannah Arendt, quando ela vai escrever os seus livros sobre as origens do totalitarismo ou sobre Eichmann em Jerusalém, ela vai, sobretudo, falar que está tentando compreender. Ela não está fazendo um juízo de valor ou tecendo uma análise de julgamento sobre como deveria ter sido e quais são as maldades e mazelas do totalitarismo e das suas correntes, digamos assim. Hannah Arendt, sobre todos os aspectos, todos os momentos, ela cita que está tentando compreender. Então, Hannah Arendt, ela fala que está olhando para a sua realidade, se situando naquele momento e está tentando compreender o que acontece, como aquilo chegou, para onde aquilo pode se desdobrar, e se existem justificativas, se não existem, enfim. O que existe nos livros de Hannah Arendt é uma tentativa de compreensão. E aí, nas palavras dela, ela diz: compreender é uma atividade interminável, por meio da qual, em constante mudança e variação, aprendemos a lidar com nossa realidade, reconciliamo-nos com ela, isto é, tentamos nos sentir em casa no mundo. Então, primeiro de tudo, quando a gente vai falar sobre essas críticas ao totalitarismo e, sobretudo, a banalidade do mal, a gente vai ter aí justamente um contraponto de que a compreensão é uma atividade interminável. E fica aqui, então, uma inspiração para vocês, se não é mais fácil, talvez, reproduzir a banalidade do mal, reproduzir o mal, né, em situações onde a compreensão, ela não é tão benquista? O que eu quero dizer com vocês é assim, será que hoje em dia nós temos tempo de tentar compreender a nossa realidade? Será que hoje em dia a gente tem tempo de olhar para a nossa realidade e tentar nos reconciliar com ela? Qual é a importância dessa tentativa da compreensão? E quão difícil quanta preguiça não dá a gente se tocar de que o compreender a realidade é um exercício interminável.
Hannah Arendt, filósofa contemporânea, ela também vai seguir aquela ideia de que a história não é um progresso, né? Essa ideia de que a gente está sempre melhorando, de que o progresso é inevitável, também não é uma visão de Hannah Arendt. E quando a gente olha as coisas sobre esse aspecto, a gente tende a se questionar se o próximo passo que a gente dá, ele não deve ser tão mais pensado do que antes. Porque se a gente sai do conforto, do pensamento de que está tudo melhorando, de que as nossas ações estão sempre nos levando para um caminho melhor, a gente acaba que tem que refletir mais sobre o que a gente considera melhor, como a gente chega no melhor e se o que eu estou fazendo é de fato melhor. Enfim, dá trabalho, é chato. E será que às vezes a gente não permite a reprodução do mal apenas por preguiça? Bom, quando ela vai falar sobre... Quando ela escreve, né, as origens do totalitarismo, ela vai começar dizendo então, esse livro... Ela vai começar, não, ela vai escrever em algum momento do livro, né? Esse livro é uma tentativa de compreender os fatos que, à primeira vista, pareciam apenas ultrajantes. Repito, compreender não significa negar o ultrajante, subtrair o inaudito do que tem precedentes ou explicar fenômenos por meio de analogias e generalidades tais que se deixa de sentir o impacto da realidade e o choque da experiência. Significa, antes, examinar e suportar conscientemente o fardo que os acontecimentos colocam sobre nós, sem negar sua existência, nem vergar humildemente a seu peso, como se tudo o que de fato aconteceu não pudesse ter acontecido de outra forma. Compreender significa, em suma, encarar a realidade espontânea e atentamente e resistir a ela, qualquer que seja, venha ser ou possa ter sido. Então, o que Hannah Arendt ela vai falar aqui é que compreender não é entrar num estado de inércia, né? Não é tentar abstrair e não é criar justificativas. Mas compreender é justamente tentar encarar a realidade e suportar o que aquela realidade lhe implica no momento. Compreender não só é uma tarefa chata, porque exige, então, uma ação interminável, uma atitude que não tem fim, mas é, sobretudo, também uma atitude que exige resistência, exige encarar a dor, né? A realidade nem sempre, ou quase nunca, não sei direito o que colocar aqui, mas a realidade ela nem sempre vai ser boazinha conosco, né? Muitas vezes a realidade dói, muitas vezes a realidade machuca e o compreender vai ter exatamente essa característica do examinar e suportar conscientemente o fardo. O fardo de acontecimentos que chegaram até nós, que nós não escolhemos, mas fatos que são o que são. Então, essa tentativa de compreensão, ela é uma atitude que exige um posicionamento do indivíduo, exige que o indivíduo se coloque no momento presente, não para criar justificativas, não para tentar criar subterfúgios, né? Ignorar que o que é errado, não para isso, mas principalmente para conseguir encarar essa realidade e conseguir resistir a ela. Então, posto isso, Hannah Arendt ela vai começar a desencadear, a tentar mostrar aqui quais seriam as características do totalitarismo. E a gente vai ver, então, que esses estudos que a Hannah Arendt faz, tanto das origens
do totalitarismo, perdão, esses estudos da origem do totalitarismo, eles vão desencadear nessa investigação do que é o mal, né? É a partir da ação dos regimes totalitários que a Hannah Arendt ela vai começar a tentar compreender, né? Se questionar sobre o que é o mal. O mal é sempre extremo? O mal é sempre radical? O mal é sempre aquela ideia maniqueísta de que existe o bem 100% bem e o mal 100% mal? O mal é sempre demoníaco? Então, quando ela está ainda nas suas origens sobre o totalitarismo, ela vai indicar que o totalitarismo captura, domina, desarticula, desinstala, dissolve os laços e isola os indivíduos. No terror totalitário, ninguém está a salvo. Isso a gente também já falou em outras ocasiões nas nossas aulas de base comum, mas a gente já falou que o princípio político do totalitarismo vai ser, então, o terror, que é característica do totalitarismo a imposição da ideologia, a mobilização burocrática das massas. E a gente também já colocou que o totalitarismo ele tem essa ideia de indiferenciar a esfera pública da esfera privada. E, sobretudo, gente, o que é muito importante da gente notar é que nos regimes totalitários, ninguém está a salvo, né? Todo mundo é vítima, todo mundo também, me fugiu a palavra aqui, mas todo mundo é culpado e todo mundo é vítima, né? Todo mundo é opressor. E a gente até comentou numa das nossas aulas de base comum que no regime totalitário, como você tem o terror expandido, como você vive num clima de terror, era característica do regime você ter essa ideia da delação, da denúncia, né? De uma pessoa olhar, observar a vida do outro e denunciar. E ao mesmo tempo que ela poderia sofrer a denúncia. Não é irreal a gente pensar que algumas das pessoas que em algum momento tiver algum cargo de poder e de influência no próprio regime totalitário, possam ter caído em desgraça e ter sido eliminados, enfim. E são essas as condições para o surgimento do indivíduo desprovido da vontade de ter vontade, destituído do desejo de julgar, despojado da faculdade de pensar, aprisionado à condição de animal laborans, incapaz de agir, de tomar iniciativas e de encetar novos inícios. Então, aqui no totalitarismo, a gente vai ter essa característica dos indivíduos que perdem essa vontade de ter vontade, perdem a vontade de agir, de ter iniciativa, de se colocar à frente da ação. Você tem essa condição do indivíduo aprisionado a uma condição de animal que trabalha, animal que cumpre a função. Não um animal que pensa, não um animal proativo, não um animal que elabora, mas um animal que somente trabalha. E no seu livro da Banalidade do Mal, então, seu livro sobre o julgamento do Eichmann, o mal ele vai se mostrar, ele vai se figurar justamente como um homem de parca inteligência. É bem comum, né, no livro da Banalidade do Mal, Hannah Arendt ela falar que o Eichmann não tinha nada de muito genial, não tinha nada de muito promissor. Pelo contrário, algumas das palavras que ela vai usar até são, não diria depreciativas, mas assim, não traz à tona, né, uma certa inteligência, uma certa característica da genialidade do pensamento.
traz um homem com uma personalidade cujos traços fundamentais eram a incapacidade de pensar para além dos clichês e a predisposição à obediência a qualquer voz imperativa. Dizem que quando Eichmann foi ser executado, né, as suas palavras eram palavras assim clichês: viva a Alemanha, viva a liberdade, palavras clichês que não traziam um fundo de pensamento crítico racional, de pensamento crítico lógico, que não traziam nada de muito, digamos assim, autocrítico ou de um pensamento inovador, mas eram tão somente clichês repetidos, clichês que eram dados justamente, que eram incentivados por essa característica de um regime totalitário que é o obedecer, né? Clichês que é aquilo que me move, clichê que é aquilo que me faz acreditar que eu estou sendo inovadora em alguma coisa, de que eu estou comprando alguma ideia. E aí a gente vai ter essa diferença entre o mal radical e o mal banal. O mal radical, ele foi um conceito filosófico apresentado pelo filósofo Immanuel Kant, que ele vai falar sobre a inata propensão do homem a tomar como motivo de suas ações seu desejo e não a lei moral. Então, se vocês se lembrarem da ética de Kantiana, é a ética do dever. Kant, ele vai falar que a vontade, os desejos, as paixões, elas fazem parte do homem, mas elas devem passar pelo crivo da razão. E Kant, ele fala que todo homem, ele deve fazer o bem porque é o bem. Ele deve fazer o certo porque é o certo. A minha razão me leva a essa conclusão. E quando eu rejeito o bem, eu vou ter aí um mal radical, uma rejeição consciente. E esse mal, ele é radical justamente porque ele é enraizado, tá? Ele é um mal radical porque ele tem a raiz nessa rejeição do bem. Quando Hannah Arendt ela vai falar do mal radical, ela não vai assumir o radical como esse sentido de algo enraizado, como esse sentido de algo basilar, mas ela vai tomar o sentido como de algo extremo. E o mal radical para Hannah Arendt é um mal extremo, corporificado no totalitarismo, que se traduzia no propósito de tornar todos os homens supérfluos e, portanto, descartáveis. O mal radical é justamente aquilo que a gente pode ver na ocasião do Holocausto, né? É quando eu torno o homem produto, é quando eu torno os homens tão iguais entre si que eles são completamente descartáveis. Se um produto se danificar, ou se um produto deixar de existir, eu tenho outro para colocar no lugar, eu tenho outro para fazer a substituição rápida e imediata. Então, o totalitarismo ele tinha essa característica justamente de tornar os homens produtos, né? Por isso que muitas das vezes eu vou ter a premissa de isolar os homens. Quando eu isolo os homens da convivência uns com os outros ou do conforto dos homens trocarem ideias e se sentirem íntimos uns dos outros, é muito mais fácil de eu torná-los objetos, né? De eu torná-los descartáveis. E é por isso também que eu vou acabar definitivamente com aquela diferença entre vida pública e vida privada. Justamente para eu poder ter mais domínio, mais controle dessa objetificação humana. E o mal banal, então, ele vai dizer respeito a um mal desinteressado, realizado porque indivíduos que assumiam a obediência
linkaram como manifestação da virtude. É exatamente o caso do Eichmann. Quando o Eichmann ele fala que não cometeu crime algum, ele está justamente colocando em voga essa premissa de que ele, na verdade, era muito virtuoso, ele cumpria o seu papel como ninguém, porque ele cumpria ordens que lhe eram dadas, ele cumpria a lei do seu país. Então, o mal banal ele vai ser justamente esse mal desinteressado, esse mal que parte da incapacidade de julgar, da incapacidade do homem compreender a sua realidade, da incapacidade do homem ser proativo e falar, não, isso aqui não, essa ordem é absurda. Então, o mal banal, ele vai ser justamente esse mal que não tem um interesse próprio, não tem um interesse imediato. Ele parte dessa preguiça, né, da compreensão da nossa realidade. Então, o fenômeno do mal banal, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um pouquinho. Isso. O fenômeno do mal banal não corrobora a vitória da maldade sobre a bondade, do vilão sobre o herói, mas é a derrota da reflexão, da capacidade de julgar diante do terror, do isolamento. O mal banal é o mal como causa do mal, pois não tem outro fundamento. O praticante do mal banal não conhece a culpa. Ele age semelhante a uma engrenagem maquínica do mal. O mal banal parece ser um fungo. Cresce e se espalha como causa de si mesmo, sem raiz alguma, e atinge contingentes enormes das populações humanas em diversos lugares da Terra. O mal está relacionado ao vácuo reflexivo. A prática do bem exige reflexão. Então, a ideia de mal banal de Hannah Arendt, ela vai trazer justamente essa ideia de como nós somos levados, né, a agir, a conviver, a efetivar as nossas ações, as nossas responsabilidades, sem criticar, sem compreender a nossa realidade. Como nós somos levados a agir tão somente pela ação, né? Tão somente pela virtude de se cumprir uma ordem, tão somente pela virtude de se fazer aquilo que mandam, de dar a prerrogativa do julgar para outra pessoa. E o mal banal ele vai ter então também essa característica de eu não assumir as responsabilidades, de eu não assumir a minha voz, né, a minha capacidade de julgar, de criticar, de compreender a minha realidade, mas eu também não assumir a responsabilidade sobre os meus atos. Porque eu nem consigo entender que aquele ato é errado. Eu nem consigo entender que eu estou indo por aquele lado, tá? Então, hoje em dia, se a gente for parar para pensar sobre a manifestação do mal banal, né? Sobre as formas como a gente consegue disseminar o mal sem se dar conta, a gente vai ver que muitos dos discursos que a gente usa, eles são discursos de ódio, eles são discursos que alimentam a violência. Se a gente for parar para pensar, uma simples novela, ela pode trazer, né, esse, entre aspas, encantamento do mal, quando as novelas ultimamente até tentaram mudar isso um pouquinho, porque sofreram muitas críticas, mas antigamente, até uns 10 anos atrás, isso era muito recorrente. O vilão era sempre o galã da novela, era sempre o bonitão, o rico, o esperto, o que tinha as sacadas, o que tinha um senso de humor. Enquanto que o bonzinho, ele geralmente era aquele mais lerdo, aquele mais ingênuo, aquele que era tirado de tempo. E para que ele não fosse escrachado, para que ele não fosse
apagado da novela, digamos assim, ele sempre tinha que se subverter um pouco, ele tinha que se usar de uma ironia parecida com a do vilão. Então, isso é uma forma da gente inconscientemente encarar que o mal deve ser seguido, de que o mal é o caminho certo. Quando a gente vai olhar hoje em dia programas, né, de televisão, jornalismos investigativos, a gente vê quanto que o discurso ele é influente, aquele discurso muito imperativo de faça isso, é desse jeito mesmo. E a gente vê que geralmente essas frases são acompanhadas, né, de ideias aí um pouco elogiosas à violência, ou ideias que geralmente levam a uma ação extremada, mas quase nunca se fazem questionar sobre essa compreensão da realidade. A gente tem muitos exemplos aqui, na verdade eu gostaria que essa parte dos exemplos, esse exercício filosófico ficasse pela responsabilidade de vocês, mas lembrando então que Hannah Arendt ela é atual, né? Hannah Arendt ela é contemporânea e de fato as suas críticas, a sua teoria, a sua investigação filosófica, ela está muito perto do nosso tempo e cabe a gente tentar compreender a nossa realidade como uma maneira da gente, como é que a Hannah Arendt falou aqui no texto dela? Como uma maneira da gente suportar, aqui, como uma maneira da gente examinar e suportar conscientemente o fardo que os acontecimentos colocam sobre nós. Tudo bem? Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer participação, não deixe de nos escrever no fórum para a gente continuar essa conversa, tá bem? Bons estudos para todos!